Boa noite. Boa noite a todos. Olha, todos aí bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar de um assunto de gestão ambiental. E aí também, com o tempo, a gente vai estar linkando aí com a logística reversa, né? Tem tudo a ver aí. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Falar um pouquinho de gestão ambiental. Eu trouxe algumas perguntas para poder nivelar nosso conhecimento aqui juntos, né? Primeiramente, se pedisse a vocês definição de meio ambiente, o que é que vocês falariam? Natureza. Excelente, né? Natureza. Muito bom. A gente for analisar, né? Meio ambiente. É analisar onde nós estamos, né? Que o meio ambiente significa o meio onde nós vivemos juntamente com os seres vivos, né? E aí a natureza ela faz parte disso, né? Muito bom. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque quando fui aceitar lá, saiu do PowerPoint aqui. Vou tentar voltar aqui. Deixa eu conectar novamente aqui. E se perguntasse a vocês defina sobre o que é desenvolvimento sustentável, o que vocês falariam? Todo o plano para preservar o meio ambiente, ou seja, reciclagem, reutilização de algum material, Show, né? como a água, né? Tem empresas aí, indústrias que utilizam a água da chuva para reutilizar para algo, né? Exato, né? Trata a água. E a empresa hoje que não pensar dessa forma aí, ela fica fora do mercado, porque as empresas estão investindo muito relacionado a isso, né? Na questão de produzir, mas pensando, né, nas gerações futuras, né? É desenvolver de maneira sustentável, ou seja, de maneira que não afete as gerações que virão posteriormente, né? Então, muitas empresas trabalhando muito forte nisso aí, de usar produtos, aqueles produtos que não vai ter interferência nenhuma na natureza. E aí vem a terceira pergunta aqui, que é a principal finalidade da certificação da ISO 14000. O que é que vocês acham? ISO 14000 é certificação de meio ambiente, né? Por que que existe essa certificação? Então, como até falamos anteriormente, essa certificação ela existe justamente para preservar, né, o meio ambiente, né? Imagine se não tivesse uma certificação como essa. As empresas só iam pensar em produzir, produzir, cada vez, como acontece até hoje, né? Aumentar cada vez mais os lucros. E se não fosse uma certificação como essa aí, que hoje está sendo exigida muito fortemente, o cenário que está hoje, que já é ruim, ia se tornar muito pior, né? E poluição, o que é que vem à mente de vocês?
Alguém pode dizer aí? Poluição, se a gente for analisar, a gente pensa muito nas questões de, talvez, de emissão de gases, que faz parte, né? O lixo, mas muito mais do que isso é quando a gente, de alguma forma, agride, né? O meio. Até a sonora também, né? Poluição sonora é uma forma de agressão, né? E coleta seletiva, vocês já ouviram falar de coleta seletiva? É aquelas que separa plástico, resíduos orgânicos, metálicos, é essa? Exatamente, né? Até pelo próprio nome diz é coleta. A gente coleta, ou seja, a gente armazena em algum lugar e ela é seletiva, ou seja, é separada, né? Aí, como você falou aí tem os locais específicos para cada tipo de objeto, né? Cada tipo de resíduo, né? Muito bom. Se a gente for dar uma olhada aqui, definição de meio ambiente, né? É o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e inclui em toda a vegetação, né? Onde a gente mora, tudo, né? Onde a gente for aí, é evidente que a vegetação não é tanto como antigamente, que os prédios, condomínios, outros empreendimentos têm, infelizmente, né, tirado quase toda a nossa vegetação, mas faz parte da vegetação, animais, né? Micro-organismo. Quantas vezes a gente vem falando de casos de doenças, né, que vem aparecendo, novidade, né, relacionada a isso. E isso tudo, ela impacta justamente por causa disso, que nós estamos invadindo os locais desses micro-organismos, consequentemente, vai aparecer muito mais novas doenças, né? A questão do solo, né? O nosso solo, quantas vezes a gente contamina o solo, né? E aí o solo é rico em água e outros atributos da natureza, e a gente tem contaminado rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Então, o meio ambiente é tudo isso envolvido, né? Desenvolvimento sustentável, né? É atender às necessidades da atual geração, ou seja, nossas próprias necessidades hoje ser atendidas, sem comprometer a capacidade das futuras gerações, né, em prover suas próprias demandas. Isso quer dizer usar os recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente. Usar aquilo que nos atende sem prejudicar as gerações que virão futuramente. É quando a gente faz o uso, né, como o colega falou, racional da água, o uso racional, né, dos alimentos, justamente porque a gente desperdiçando tem que comprar mais. Se a gente compra muitos também aparelhos eletrônicos, roupas, sem necessidade, se a gente só faz comprar, 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 né, sem ter uma necessidade, além de gastar dinheiro, a gente está ajudando a que possamos agredir ainda mais o meio ambiente, né? Quando a gente troca de um material, de uma peça, sem a necessidade devida, né? E a principal finalidade da ISO 14000, né, for a gestão ambiental, e ela fornece uma estrutura organizada para que as empresas consigam prover ações internas, né, para obter a certificação, ter o certificado de meio ambiente. Isso pode impactar muito em fechar grandes contratos, né, na indústria. E poluição é qualquer alteração provocada no meio ambiente. Então, qualquer coisa que altere o meio ambiente é considerado poluição, que pode ser um ecossistema natural ou agrário, um sistema urbano, até mesmo em microescala, né? O termo poluição deriva do latim poluere, que significa sujar. Então, a partir do momento que a gente suja, que a gente identifica, isso é chamado de poluição.
Objetivo da coleta seletiva, né? O processo que consiste na separação e recolhimento dos resíduos descartados por empresas e pessoas. Desta forma, as matérias que podem ser recicladas são separadas do lixo orgânico, né? Resto de carne, frutas, verduras e outros alimentos. Vamos falar um pouquinho do sistema agora de gestão. Já vimos algumas perguntas, vamos entrar no próprio sistema. Então, recapitulando, o que é o meio ambiente, né? Vamos falar um pouquinho do meio ambiente. É a circunvizinhança em que a organização opera, né? Incluindo o ar, a água e o solo, recursos naturais, fauna, flora, seres humanos e suas interrelações. Se a gente for analisar, né, as indústrias, as empresas, ela está inserida nesse contexto. Né? Em volta das indústrias, geralmente vai se ter a água, o ar, o solo, né? Flora, fauna, né? Essa semana mesmo, lá na empresa que eu trabalho, foi encontrada uma jiboia gigantesca e teve até um funcionário que ele, infelizmente, ele tomou a atitude errada, né? Acho que ele matou essa cobra, então ele vai ser até punido lá por isso, porque lá tem uma campanha muito forte, porque na verdade é a empresa que invadiu o espaço, né, desses animais. Então a gente tem todo um cuidado, toda uma tratativa. Existem profissionais para fazer recolhimento, né? Quando aparece um animal peçonhento, e a gente não pode tomar essas atitudes, né? Não foi nem de autodefesa, não. A pessoa foi lá e simplesmente tomou essa atitude. Então, nós estamos no meio, as empresas, elas estão nesse meio ambiente, e nós temos que tomar todo o cuidado justamente para que a gente não possa denegrir, né? Esse meio do qual as empresas estão inseridas. Deixa eu só adicionar, Tainá. Vamos falar um pouquinho de aspectos e impactos ambientais. Aspectos e impactos são um pouco diferentes, né? Aspectos, elementos da atividade, produtos ou serviços da organização que podem interagir com o meio ambiente. Então, vamos analisar aspecto como uma causa, ou seja, algo que se interagir, né, com o meio ambiente, pode acontecer uma transformação no meio. Então, a gente analisa os possíveis aspectos. Quais os aspectos que podem interagir com o meio ambiente dentro de uma empresa, né? Papel, que tem muito, né? Temos papel, temos plástico, temos metal, temos resíduos orgânicos, muitas coisas, né? Temos óleo. Então, tudo isso é considerado aspectos. E esses aspectos, eles podem, de alguma forma, interagir com o meio se a gente não tiver boas tratativas. Então, é chamado de aspecto, algo que pode interagir, ou seja, não aconteceu, mas são possibilidades. Impactos, né, um pouco diferente, é qualquer alteração no meio ambiente, adversa ou benéfica, total ou parcialmente resultante das atividades, produtos ou serviços da organização. Então, impacto é algo que já aconteceu, né? É uma consequência, é algo que já teve contato com o meio ambiente e já fez uma alteração. Ou seja, aquele copo que era uma possível, que é uma causa, que é um aspecto, quando o copo já entra em contato, o copo plástico, né, com o meio ambiente, isso já se tornou um impacto ambiental. Qual é o impacto disso? Aí tem que ser analisado, né? Cada caso tem que ser analisado. Então, aspectos, se a gente for seguir um fluxo aqui, é muitas coisas. Pode ser emissão de gases, é um aspecto, é uma possível causa, resíduos de óleo, graxa, geração de efluente de produtos químicos, resíduo de papéis, plástico, alimento na área, consumo e recursos de energia elétrica, água e ar comprimido, resíduo de madeira, tudo isso é considerado aspecto. E o impacto é algo que já aconteceu, que foi a contaminação do solo, contaminação do ar, da água e a exaustão dos recursos naturais. E aí o que vem ser a ISO 14001, né? Significa, né, uma padronização, né?
A ISO significa Organização Internacional para a Normalização, ou seja, padronizar. A sede da ISO, né, dessa padronização, fica em Genebra, na Suíça. E essa certificação ela comprova que a empresa ela tem um sistema que cuida de meio ambiente e preocupa com sua preservação, né? Então, você sabe o que é uma não conformidade ambiental? Então, não conformidade ambiental é alguma coisa que fica em desacordo com o requisito ambiental previamente especificado. Então, temos alguns requisitos para ser cumprido. Vamos analisar aqui. O lixo precisa passar por um processo de coleta seletivo, ele tem que ser separado. Então, se na auditoria pega um lixo que não está, essa prática não está acontecendo e o lixo está misturado, isso aí é uma não conformidade ambiental. Ou o consumo de energia está vindo muito alto na empresa, isso prova que eles não têm uma atitude consciente, né, relacionada ao meio ambiente, né? Estão se gastando muita energia. Então, como evitar uma não conformidade ambiental? É colocando os resíduos gerados no setor dos recipientes descritos na tabela, né, de coleta seletiva. Geralmente, nas empresas tem muito bem especificado isso, papel, papelão, plástico, metal, etc. Não misturar, né, EPI e pano contaminado com óleo, graxa, tinta, produtos químicos, outros resíduos, não pode fazer essa mistura. Não depositando nenhum tipo de resíduo, né, nas ruas da fábrica, não jogando no chão, até papel de bala, nada disso. Não despejar nenhum tipo de efluente líquido, né, na boca de lobos e que se encontra espalhada pela fábrica, né, em qualquer lugar que a gente faz descarte. Não dispor de óleo, graxa, pigmento sólido ou líquido em local aberto e sem proteção contra a chuva, porque acontecer uma chuva, vai ter uma mistura, né, desses produtos. Avisando ao supervisor, né, sobre vazamento de óleo, graxa ou água nas máquinas, sempre, né, ao líder responsável, para que assim haja uma manutenção. E mantendo o local de trabalho limpo e organizado. É a melhor forma que tem, né? Você conhece a política ambiental da empresa que você trabalha? Será que você se conhece, né? É importante se inteirar da política, se lá tem uma certificação. Deixa eu só voltar. Então, geralmente, algumas políticas muito parecidas, que quando fala são nossos objetivos essa atividade de maneira ambientalmente responsável, comprometimento com programas de normas. Então, para alcançar esse objetivo, deveremos o quê? Conduzir os negócios de maneira que os desafios ambientais sejam gerenciados como parte integrante das estratégias de negócios atuais e futuros, comunicar as questões ambientais às linhas funcionais e a toda a organização e cumprir, né, todas as relações ambientais. Existem leis, né, que gerida pelo governo e precisamos atender todas elas, né? E outros compromissos legais assumidos. Promover a prevenção da poluição, né? Sempre, né? Buscar não sujar, não denegrir o meio, através de programas que visam essa prevenção e aprimorar continuamente o sistema, né? Sempre trazendo novidades para que assim o meio ambiente possa estar protegido, né? Trouxe aqui algumas curiosidades para vocês aqui. Energia solar, isso já é uma grande realidade, né? Aqui no nosso país, alguém já viu um pouquinho de energia solar? Eu já. Aqueles painéis Uhum, que coloca no telhado, né? exatamente. Tem Que muitas usa pessoas. para poder esquentar água do chuveiro, esquentar água do chuveiro, gerar energia, né? Para água do chuveiro elétrico, as lâmpadas. Uma empresa para instalar essa energia solar, a empresa que instala, talvez o
custo de 20, 30 mil reais, se parcela por diversas vezes, pode sair uma prestação de 400 reais. O mesmo custo, 400, 300 reais, o mesmo custo que você teria tendo energia elétrica, né? Só que a energia solar que você está pagando vai chegar a um determinado tempo que as parcelas elas vão ser quitadas. Então, você vai ter energia de graça depois, né? Só que essa tecnologia não é nova para a gente aqui, né? No Japão já existia há muito tempo. Ou seja, eu tive a oportunidade de trabalhar lá em 2005. Em 2005, as casas elas já tinham esse tipo de sistema, né? Energia solar. Deixa eu só voltar aqui que alguém estava me ligando. Então, é uma tecnologia muito boa, porém está um pouco atrasada, né, para a nossa realidade. Mas é uma coisa normal. As casas lá são projetadas com esse sistema. Vocês chegaram a acompanhar que teve a Copa do Mundo de 2014, não foi aqui no Brasil? Não foi isso? Quem lembra? Então, nessa Copa de 2014 tem uma curiosidade, né? Teve um jogo que a seleção japonesa jogou aqui na Fonte Nova, em Salvador. E aí, depois do jogo, de um estádio, aqui a nossa realidade é sujar, né, todos os compartimentos. E aí o japonês, antes de... Estava lá assistindo esse jogo, e antes de esvaziar o estádio, como ele viu que estava tendo muito lixo, né, muito resíduo, né, espalhado pelo estádio, o que que eles fizeram? Eles fizeram tipo um cata-tudo. Eles saíram pegando esse lixo, né, nas arquibancadas, justamente porque eles não conseguem entender por que, que as pessoas vivem em meios tão sujos, né, poluindo tudo. Uma coisa importante também dessa cultura é que lá as pessoas elas sempre incentivam desde pequena a cuidar da vegetação, da natureza, a plantar, né? Isso é importante disseminar isso desde pequeno, até essa cultura, essa preocupação com o meio ambiente. Coleta seletiva é uma coisa importante que tem lá no Japão também, e em outros países da Europa, é que lá se, se faz realmente a coleta seletiva nas residências, né? E aí o que acontece? Tem um dia certo para cada resíduo, então você não pode jogar lixo, todo o lixo diariamente. Então lá existe uma tabela, vai estar uma tabela em todas as casas dizendo que segunda-feira você joga lixo orgânico, terça-feira você joga vidro, quarta-feira joga papel, pode jogar tanto papel como plástico, enfim. Quinta-feira só pode jogar resíduo de metal, aí sexta-feira volta orgânico de novo. Então, existe uma tabela para ser seguida, justamente porque lá eles aproveitam o lixo, né? Para transformar em energia. O lixo lá é transformado em energia. E aí abastece várias casas com energia através do lixo. E aqui, se a gente for parar, tem os aterros, né? Aqui no Brasil fica aquele odor terrível, né? Quando a gente passa ali, principalmente em alguns lugares específicos. Lá eles aproveitam o lixo e justamente não tem esses aterros, né? Lá também, quando as pessoas elas compram um novo empreendimento, em alguns países aí, eles jogam no lixo, né? Para não acumular em suas casas. Então ali tem um lixo de bicicleta, né? Tem bicicletas usadas ali que dá para usar, então eles jogam fora. Isso é só uma parte de bicicleta, mas tem outros equipamentos também. As crianças também, de pequenos aí, eles são doutrinados, né, para
deixar os locais limpos, eles participam da limpeza, isso constantemente, para que assim eles possam disseminar essa cultura que é maravilhosa, né? Aqui no Brasil, talvez se fosse instituir, talvez a escola seria até processada nesse sentido. E aí eles vão crescendo, se tornando adolescentes, e a cultura ainda permanece, né? Deixar o ambiente limpo e agradável, né? Não sei se vocês já viram alguns córregos em algumas cidades, que é o esgoto, né? A céu aberto. Então, no Japão, esses locais, o que é que eles fazem? Eles fazem o tratamento da água, de alguns lagos, dos rios. E aí, se a gente observar, existe peixes muito bonitos, né? A água fica limpa. É um processo que custa caro, mas a natureza agradece, né? Fica muito lindo para passear, né? Aqui nessa foto mostra que em alguns locais, né, existe um fumódromo. Então, essa peça aqui de metal, tipo uma cabana ali, são as pessoas que fumam. Então, as pessoas que fumam, eles têm que entrar nessa casa enclausurada justamente para não prejudicar as outras pessoas. E restaurantes também tem, então. E nas casas, existe uma prateleira, geralmente em quase todas as residências ou apartamentos, com muitas pantufas. Ou seja, você não pode entrar nas residências com sapato ou sandálias que veio da rua, né? Então, as pessoas não permitem que isso aconteça. Em muitos restaurantes também, você tem que tirar sua bota, os seus sapatos, sua sandália, colocar ali no suporte e usar a pantufa justamente para não sujar o meio ambiente. Então, hoje eu trouxe esses assuntos relacionados ao meio ambiente. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Não, professor. Eu indico a cada um de vocês aí para que vocês possam assistir um filme, né? Eu vou colocar no grupo para que vocês possam assistir, que eu acho muito interessante, né? Esse filme retrata a questão que nós somos muitos consumistas relacionados a querer consumir, mas muitas vezes pelo desejo de que pela necessidade nós somos incentivados nesse sentido. O nome do filme, do vídeo é A História das Coisas. É importante que vocês assistam para ter uma dimensão e fazer um ponderamento, né? Como é que nós estamos nesse cenário? Por exemplo, as indústrias elas incentivam ao marketing, até as propagandas, justamente a que nós possamos sempre estar consumindo. Então, por mais que nós temos um carro novo, né, uma roupa nova, um sapato novo, e que a gente não precise trocar, mas tanta mídia nos pressiona para fazer a troca, e se a gente não troca, nós somos motivo até de chacota, né? Um exemplo disso são computadores. Às vezes a gente tem um computador bom em nossa casa, mas como lançou o moderno, mais fininho, né? A tela, a gente fica até com vergonha de ter o nosso computador, talvez, com um design mais arcaico na nossa casa, para receber uma visita, pensando o que é que as pessoas vão achar, né? Mas ele funciona bem. E assim acontece muitas vezes com o nosso veículo, o nosso carro. Às vezes o carro tá muito bom ainda, mas como a tendência é que as pessoas tenham um carro mais novo, as pessoas trocam de carro justamente para ser bem visto pela sociedade. E às vezes a gente não tem nem a necessidade disso, né? Então, eu gostaria que vocês assistissem depois esse vídeo, né? O vídeo chama Da História das Coisas. E a gente vai comentando na próxima aula e falar um pouquinho também de logística reversa. Alguém tem alguma pergunta? Ô, professor, pergunta, não, é só um comentário. O senhor comentou sobre o rapaz que matou a jiboia aí na empresa. Aqui em Betim, aqui a gente fala mineiro, fala aqui em Betim, mas é lá em Betim.
O rapaz entrou dentro da guarita lá depois do almoço que ele estava, aí chegou lá, tinha uma onça parda lá dentro. Aí, no susto, ou não sei o que que deu nele lá, e foi e matou a onça. Foi mandado embora por justa causa e foi preso. Crime ambiental. Uhum. Que situação. Mas nesse caso aí, foi feita uma investigação, será que talvez não foi Não, ele foi para se preso defender, em não? flagrante, né? Porque foi acionada a Polícia Ambiental, aí pegou ele em flagrante. Porque, como estava no ambiente de trabalho dele, ele deveria ter trancado a guarida com a onça lá dentro. Aí ele pegou e usou a arma de fogo dele para poder matar o animal, né? Não poderia ter feito Ah, isso, não. entendi. Aí foi em É. flagrante e foi mandado embora, então foi coitado. Foi um azar que ele deu, né? Uhum. Por isso que é importante ter sempre orientações também, né, da empresa, porque talvez pode acontecer com a pessoa consciente que não deve fazer, e às vezes a pessoa não tem essa consciência também, né? Se aparecer uma situação como essa, como é que tem que se proceder, né? É importante que tenha programas, conscientização justamente para poder as pessoas terem esse conhecimento do que tem que ser feito também. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas tomam algumas atitudes até por falta de conhecimento também. Outras não, né? Mas é importante. Obrigado pelo seu comentário. Não, beleza. Como a gente está falando de meio ambiente, né? Aí a gente, todas essas coisas, geralmente todas as empresas, principalmente aqui na região, depois que teve acidente lá em Mariana, né? Com a Samarco lá, Uhum, aí já falava antes e agora só reforça, né? E só piora a situação. Então, assim, qualquer aranha, qualquer escorpião que tiver na área, não pode matar. Ou chama alguém, prende, põe dentro de um caixotinho, alguma coisa assim, mas não pode. Se pegar matando qualquer tipo de animal, é justa causa, né? Aqui eles falam regra de ouro. Aí dá justa uhum, causa mesmo na pessoa e vai embora, sem direito a voltar. perfeito. Até porque, como eu falei no início da aula, nós que estamos invadindo o meio desses animais, né? As Pois empresas é, elas com se certeza. instalam justamente no meio que eles vivem, né? No meio que eles vivem. Então a gente tem, as empresas elas têm que dar um conhecimento para os funcionários que tem que se precaver. Aqui onde eu trabalho, existem muitas cobras mesmo, né, peçonhenta. Então, geralmente os funcionários, quando estão fazendo serviço, eles usam perneira, né, proteção das pernas ali, porque se caso vir uma cobra, geralmente ele não vai ser picado na perna ali. Então são prevenidos e quando acontece eles sabem que tem que acionar os responsáveis. Geralmente aqui é o bombeiro, né? O pessoal preparado, e o pessoal vai lá e retira esses animais e bota em outro ambiente. Mas eu gostaria de agradecer a participação de vocês, e aí semana que vem te dá continuidade. Beleza, professor. Boa noite, então. Até Boa semana que noite vem. a todos.